Diz assim, Mateus 20, 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em um caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Amém? Até aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos, amém? Pai bendito, glórias a Ti, Pai. Senhor, glórias eu Te dou, Pai bendito, por essa manhã aqui, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço agora, Pai, que o Seu Espírito Santo, Senhor, venha falar agora, Senhor, como o Senhor tem falado desde o início, Senhor, desse culto, Pai. Senhor, desde antes, Senhor, de nós começarmos, o Senhor tem falado aqui, Pai. Eu Te peço agora, Senhor bendito, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar através, Senhor, dessa palavra, Pai. Oh Deus, que eu venha ser, Senhor, um mero instrumento aqui, Senhor, na sua casa, Pai. Mas que o Seu Espírito Santo, Senhor bendito, venha ser aquele, Senhor, que venha entregar a sua palavra agora, Pai. A cada um que está aqui, ó Pai. A cada um que esteja nos assistindo nesse momento, Pai. Senhor, fala conosco, Pai. Através dessa palavra, Pai. Senhor, vem nos dar direção. Vem, Senhor bendito, nos tirar, Senhor, da mentira. Vem, Senhor, nos tirar do engano, Deus, em nome de Jesus. Mas nos ajuda, Senhor, a entender a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos direcionados pela sua palavra hoje, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te peço, Pai. Hoje, Senhor, é dia de nós assentarmos à sua mesa, Senhor bendito. Hoje é dia, Senhor, de nós compartilharmos contigo, Senhor bendito. Oh Deus, a Santa Ceia, Pai. Oh Deus, Senhor, esse momento é um momento de comunhão entre nós, e é um momento de comunhão, Senhor bendito, entre nós e Ti, ó Senhor bendito. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Seu Espírito Santo, Senhor, venha, Pai bendito. Oh Deus, sobre nós, Pai, que o Seu Espírito Santo, Senhor, venha habitar em nós, e Senhor, que nós possamos, Senhor, estar com os corações, Senhor, abertos, Pai bendito. Oh Deus, para que a Sua palavra, ela penetre, Senhor, como uma semente na terra, Pai, penetre nos nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai Santo, Te peço, e já Te agradeço, Pai bendito. Amém, Deus. Põe a mão no seu coração de olhos fechados ainda, fala assim: Senhor, em nome de Jesus, fala comigo agora, através da Sua palavra. Senhor, fala o que eu preciso ouvir, não o que eu quero, mas o que eu necessito. Em nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o Deus bendito, o Deus todo-poderoso. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, Jesus, Ele predizendo a morte dEle. Amém? E talvez, a gente ouvindo isso, a gente não tenha a dimensão do que isso representava neste momento. Por quê? Nós vemos aqui que Jesus, né, e os discípulos, eles estavam, né, indo para Jerusalém. E aí a palavra de Deus diz aqui no versículo 17, ó, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 e em caminho lhes disse. Amém? Então Jesus, ele foi ali pacientemente, Jesus que sabia o que ele iria passar na cruz, tudo que ele iria passar na cruz, né, e a gente sabe, nós lendo em outros versículos aqui, nós vemos que Jesus, momentos antes de passar por aquele momento da cruz ali, Jesus, ele ficou extremamente, como que eu posso dizer, que a palavra de Deus diz, ele ficou ali transtornado, porque ele como homem, né, e deixar bem claro que Jesus, apesar de ser Deus, Jesus, apesar dele, né, existir desde a eternidade como Deus, Jesus, nesse momento, como Jesus, ele estava realmente como um homem, um ser humano, amém? Então Jesus, ele sentia frio, ele poderia sentir frio, fome, ele poderia sentir ódio ou amor, Jesus, ele poderia sentir fraqueza, ele poderia sentir medo, então ele estava sujeito a todos esses sentimentos, a todas essas questões, a todas essas limitações. Jesus, ele poderia passar também, por exemplo, por incredulidade, ou seja, dele mesmo não conseguir crer. Jesus estava sujeito a isso.
Ele teve esses momentos? Não. Por quê? Porque a essência de Jesus, como sendo Deus, mesmo sendo homem, ele foi um homem perfeito. Glória a Deus. Amém? Então Jesus foi um homem perfeito. E como a palavra de Deus diz, assim como o pecado veio através de um homem, e quem foi esse homem? Através de quem veio o pecado? Através de Adão. Amém? Então Adão, ele foi criado perfeito, a palavra de Deus diz, ele foi criado perfeito, um ser humano perfeito, Adão e Eva ali, mas eles acabaram o quê? Assim como Satanás também fez, eles acabaram também pecando contra Deus, ele desobedeceu a Deus. Então através de Adão e Eva, veio o que? O pecado na vida de todos os homens. Então assim como veio o pecado através de Adão, através de um homem, assim também o pecado ele foi vencido através da vida de um homem também. Quem é esse homem? Pode falar, Jesus. Teve gente que ficou em dúvida ainda se era Jesus, né? Teve gente que ficou em dúvida se se o pecado veio através de Adão. Vocês acham que eu não vi? E teve gente que teve dúvida se o pecado foi vencido por Jesus. Então entenda isso, irmãos. Já aproveitando, nós vamos começar, né, vamos voltar com... Caiu uma caneta aqui só. Nós vamos voltar com estudo bíblico, irmãos. Provavelmente vai ser de terça-feira, tá? Então preparei todo o material. Irmãos, é um material exclusivo da Projeto Resgate, né? A gente não pegou material de outras pessoas, não que isso tivesse qualquer demérito, claro que não, mas eu fiz um material próprio da Projeto Resgate, amém? Nós vamos fazer um curso, e é um curso mesmo, tá? Para aprender a estudar a Bíblia, para aprender a pregar, né, para aprender a estudar a Bíblia, sabe? De uma forma fácil, de uma forma popular, não é nada assim erudito, não, para com esse negócio aí, amém? Então é oportunidade, então fique atento, quando anunciar a data e quando nós vamos começar, então participe, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, né, Jesus, ele foi aqui o caminho, né? O caminho que eles estavam fazendo para Jerusalém, ele foi explicando isso para os seus discípulos, né? E aí, como a palavra diz aqui, né, que em caminho lhes disse, né? Então, nessa época, nada era menos, talvez, de 1 hora, de 2 horas, de um meio-dia, né, de viagem. Tudo era muito distante e era feito muitas vezes a pé, né? Não era feito com mula, com cavalo, com camelo, nada disso aí, era feito a pé. Então Jesus, ele ficou um caminho explicando isso para os discípulos, explicando o quê? No versículo 18, eis que subimos para Jerusalém, Jesus falando aqui, pode colocar o versículo 18, por favor, aí. Versículo 18, aí diz assim, ó, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte. Então, olha aqui, isso aqui para mim, irmãos, é um resumo de tudo que Jesus disse nesse caminho, porque foi um caminho. Então, isso aqui eu estou demorando o quê? Alguns segundos para ler. Então, claro que não foi isso, mas aqui, Mateus, ao escrever aqui, eu creio que ele colocou um resumo de tudo que Jesus explicou para eles naquele caminho, naquela caminhada, talvez de 1 hora, de 2 horas, 3 horas, não sei quanto. E aí no versículo 19, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, olha só, Jesus falou isso para eles, não falou? Está aqui, ó, mas ao terceiro dia ressurgirá. Amém? Então isso para a gente pode parecer muito normal, né? Porque isso aqui a gente escuta nas pregações, já escutamos talvez várias vezes, né? Isso aqui a gente escuta nas músicas, né? E toda Páscoa e Natal e qualquer comemoração a gente escuta que Jesus, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, todo mundo sabe. Amém? Então para a gente soa muito normal, mas imagina para esses discípulos aqui, Jesus explicando, olha, e Jesus que era o super-herói deles, era ou não era? Amém? Durante 3 anos mais ou menos, aqueles discípulos ficaram seguindo Jesus, e eles viram coisas ali, né, que eles nunca tinham visto.
Então eles viram Jesus curar várias e várias pessoas. Então nós temos algumas pessoas aqui, né, que ficaram registradas aqui que Jesus curou. Mas pense quantas e quantas pessoas Jesus não curou. Amém? Ou quando ele curou, na verdade. Então os discípulos eles ficaram 3 anos vendo Jesus pregando palavras que eles nunca tinham ouvido. Amém? Então Jesus ali para eles devia ser uma referência assim muito, né, um nível altíssimo. Por quê? Era o Jesus, era o Messias, né? Então, primeiro que era o Messias, era aquele a quem os judeus até hoje eles aguardam, que eles não entenderam que o Messias é Jesus. E eles estavam esperando o Messias. Então olha só, Jesus era tudo aquilo. Jesus ressuscitou Lázaro, 4 dias morto, já estava fedendo. E aí Jesus só mandou assim, ó, tira a pedra. E só falou assim, ó, sai para fora, Lázaro. Falando com a pessoa morta, irmãos. Amém? Eu sempre pergunto, alguém já orou aqui para uma pessoa no enterro, no velório, para a pessoa ressuscitar? Alguém já ressuscitou? Ó, a Érica lá já... Alguém ressuscitou não, desculpa. Alguém já orou? Né? Ressuscitou, se ressuscitou também fala, né? E se ressuscitou, vem aqui e dá o testemunho. Amém? Mas já orou? Alguém já orou? Já orou? Amém. Amém. Aí você pode estar pensando assim, ah, pastor, eu não sou doido. Não, irmãos, Jesus, ele ressuscita mortos ainda. Amém? Entenda isso, que Jesus, ele cura ainda. Tudo que Jesus fez aqui, irmãos. E Jesus, ele fala assim, olha, né, tudo isso que eu faço, vocês farão ainda obras maiores. Maiores, irmãos. Então Jesus disse isso. Então, quem que é autoridade na minha vida? É Jesus. Na sua vida também é Jesus? Amém? Então Jesus ele falou isso, olha, depois que eu subir ao céu, depois que eu for estar com o Pai, quem crê em mim farão obras maiores das que eu fiz. Amém? Então, irmãos, é questão de fé, claro que é questão de vontade de Deus, mas questão de fé também. Eu creio que as pessoas podem ser ressuscitadas ainda. Amém? Então, esse era o Jesus que estava diante deles ali. Era o Jesus que era o super Jesus. Era um homem que tinha lá as suas fraquezas, ele sentia cansaço, ele sentia fome, ele sentia tristeza. Jesus era um homem. Mas, se tratando de quem ele era, das coisas que ele fazia, com certeza Jesus era uma referência para aqueles discípulos. E aí Jesus, de repente, num caminho ali, indo para Jerusalém, Jesus falando para eles que ele seria entregue aos escribas, que Jesus ele seria escarnecido, né? Então as pessoas iam escarnecer dele, tirar sarro dele. Você imagina um negócio desse? Então os discípulos, não entrou isso na cabeça dos discípulos, Jesus explicando ali, avisando direitinho, olha, eu vou morrer na cruz. Irmão, se alguém falar que fulano vai morrer na cadeira elétrica, você entende muito bem, não entende? É ou não é? Não é? Você sabe que cadeira elétrica não é legal, é ou não é? Alguém já viu algum vídeo assim de morte de cadeira elétrica? Né? É horrível, irmãos. O cara não morre na hora, né? Dá descarga elétrica, o cara fica assim, né? Isso porque ele está preso. E aí vai um médico e vai atestar se o cara morreu. E se o cara não morreu ainda, o que vai acontecer? Mais descarga elétrica ali, até o cara morrer, até atestar que ele morreu. Então não é um negócio legal. Então você entende isso? Então os discípulos, eles entendiam, eles tinham capacidade de entender muito bem o que era uma morte na cruz. Amém? Eles entendiam, eles viam, era público o negócio. E Jesus estava falando aqui, ó, no versículo 19, e entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado. Então, todo mundo entende aqui quando fala de açoitar, não é? Hoje você não entende muito bem, né? Talvez alguns aqui mais danados entendem, por exemplo, que quer levar uma surra de espada de São Jorge. Quem já levou surra de espada de São Jorge aqui? Ah, tem gente que está escondendo aqui, tenho certeza. Né? Quem já apanhou de cinta aqui? Ah, vai aparecendo aí, né? Não tinha espada de São Jorge na sua casa, sua mãe usava cinta mesmo. Né? Quem apanhou de havaiana aqui, irmãos? Hã?
É a Havaiana drone, né? A mãe já de longe ela já atacava e ela controlava com o olhar assim, ó. É ou não é? Só isso? Ninguém apanhou de Havaiana aqui? A Selma apanhou. A Selma com essa cara de quietinha dela aí, misericórdia, hein, Selma? Ela sempre é inocente da história, né? Eu também, Selma, né? Mas ninguém acreditava em mim. Então, assim, Jesus, ele falando aqui, olha, né, que ele seria açoitado. Então, as pessoas entendiam muito bem o que era ser açoitado naquela época. Amém? E Jesus estava falando tudo isso, irmãos. E depois ele falou, e crucificado. Mas ao terceiro dia, ressurgirá. Então, se você for pensar bem aqui, o que Jesus estava falando, tudo que ele falou aqui, eram coisas que não eram assim, novidade para ninguém. Todo mundo sabia que era morrer na cruz, todo mundo sabia que era ser açoitado, todo mundo sabia o que era ressuscitar, porque Jesus mesmo ressuscitou Lázaro e mais uma pessoa ali. Amém? Então assim, tudo que Jesus estava falando não era nada diferente. Jesus não falou aqui de celular. Se ele tivesse falado alguma coisa de celular, é claro que ninguém ia entender naquela época, que eu não sei se você sabe, naquela época não tinha celular. Amém? Embora está aparecendo uns vídeos agora na internet aqui, Moisés está, né, tá filmando ali, né, e tá falando um monte de coisa, mas aquilo lá é inteligência artificial, irmãos. Não é verdadeiro. Então, se Jesus falasse de qualquer outra coisa que eles não entendessem, tudo bem, mas tudo que Jesus falou aqui, irmãos, os discípulos, eles teriam plena capacidade de entender. Amém? Só que os discípulos não entenderam. Embora eles tivessem capacidade de aprender, de entender, eles não entenderam. Jesus ficou um caminho explicando isso para eles. Amém? Não foi só isso aqui que foi escrito aqui. Isso aqui, Mateus, ele resumiu. Ó, Jesus, no caminho inteiro, ele falou sobre isso aqui. Ele falou que ia subir, ia ser entregue aos principais sacerdotes, que ele seria crucificado, escarnecido, açoitado. Mas Jesus ficou um caminho inteiro. Olha aqui para mim. Eu acho que os 12 tinham TDAH. Só pode ser. É ou não é? Se alguém tiver assim, o pastor está tirando sarro do TDAH, eu tenho TDAH, tá, irmãos? Então eu tenho, como é que fala o pessoal hoje? Lugar de fala. Amém, irmãos? Por que eles não conseguiram entender isso? Porque quando Jesus, ele foi ali, né, preso, quando Jesus, ele começou a passar pelos momentos lá de ser açoitado e levar a cruz, ser maltratado, ser escarnecido, que os caras pegaram até a túnica dele lá, e pegaram dele e lançaram sorte para quem ia ficar com a túnica dele. E na própria cruz ali, um dos ladrões ali, um dos que estava sendo crucificado com ele, falou o quê? Se você é o Cristo mesmo, então livra a gente daqui, escarnecendo dele. O caminho inteiro e lá no momento da morte lá dele, ele sendo escarnecido. E os discípulos viram tudo isso, irmãos. E eles foram o quê? Avisados por Jesus. E ficaram com medo, e ficaram confusos. Meu Deus, o que está acontecendo? Jesus, né? É Jesus, não é qualquer pessoa, não foi um mané da esquina. Não, foi Jesus. Ele foi preso. Foi preso, cara. E que mais? Meu, tá lá sendo açoitado, tá todo cheio de sangue lá. Porque o Jesus, o cara que ressuscitou Lázaro, meu. E todo mundo ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu achava que Jesus era o Messias. Eu achava que Jesus, sim, eu tinha encontrado alguém. E Jesus, olha, acabou. O que aconteceu? Eu achava que agora sim, Deus estava agindo. Eu estava achando que agora sim o negócio ia ficar diferente. Agora eu estava achando que o negócio... Mas misericórdia. Não aconteceu nada. O cara foi preso. O cara foi açoitado. Coitado. Vai morrer na cruz ali. Meu sonho acabou. E foi isso, irmãos. Os discípulos ficaram com medo.
Pedro negou Jesus, não uma, duas, mas 3 vezes. Para testar mesmo que Pedro, naquele momento, Pedro não acreditava nem um pouco que Jesus era o Messias. Amém? Ele não foi capaz naquele momento de sustentar, não, sou eu mesmo que andava com Jesus. Não. Ele não foi capaz. A palavra de Deus diz, Jesus, depois que ele ressuscitou, os discípulos estavam escondidos ali, num lugar, trancados ali, e Jesus entrou naquela sala, e a palavra não fala que ele abriu a porta, que alguém abriu a porta para ele, nada disso. E quando ele entrou naquela sala, todo mundo ficou assim. E a primeira coisa que Jesus falou, que a paz esteja com vocês. Porque Jesus entendeu que paz é o que não havia naquela sala naquele momento, irmãos. Eles podiam estar em silêncio. Eles podiam estar até talvez orando. Mas, definitivamente, eles não estavam em paz. Mas por que eles não estavam em paz? Jesus aqui há muitos dias antes, e não foi a única vez, Jesus ficou o caminho inteiro explicando para eles. Pelo amor de Deus. E muitas vezes, irmãos, é dessa forma que nós agimos. E Deus vai falando, e Deus vai mostrando. E Deus usa pessoas, e às vezes usa pessoas e você fica com raiva da pessoa, porque você acha que é a pessoa que está falando, e muitas vezes quem está falando é Deus que está falando através dessa pessoa. Amém? E o Espírito Santo, ele vai, e ele insiste, ele mostra para você, e ele fala. Então assim, não espere que o Espírito Santo fique falando só coisa fofinha, irmãos, para você. Não fique esperando que o Espírito Santo ele só fale aquilo que você queira ouvir. Jesus estava falando aqui de uma desgraceira aqui, mas é isso que eles deviam ter prestado atenção. Jesus estava falando assim, olha, está tudo maravilhoso agora, vocês estão vendo pessoas sendo curadas, estão vendo eu pregando, estão vendo eu desbancando os escribas, esses falsos aí, estão vendo um monte de coisa, estão vendo eu ressuscitar mortos, estão vendo pessoas se convertendo, pessoas maravilhadas comigo, mas ó, eu vou ser entregue para os gentios. Eu vou ser escarnecido. Eu vou ser açoitado. E eu vou ser colocado na cruz. Todo mundo entendia isso. Mas ninguém prestou atenção. Ninguém nem considerou isso. E Jesus ficou um caminho inteiro falando sobre isso. Amém, irmãos? Sabe por que isso aí? Porque o ser humano, ele tem a habilidade de filtrar o que ele quer ouvir. Não é assim? É. Nós filtramos muito. E faz parte, irmãos, faz parte do nosso sistema aqui. Não vou ficar falando aqui, mesmo porque eu não sou autoridade nisso aí. Mas tem um sistema aqui perto da coluna aqui, que é o nosso filtro. É o que filtra o que você vai ouvir. Sabia disso? Porque você está ouvindo um monte de coisa. Se eu te falar agora aqui do ventiladorzinho aqui, você vai falar assim, é mesmo, tem barulho aqui. Se eu te falar de coisa, aí você vai filtrando. Tem gente que assim, às vezes está conversando, às vezes o pessoal da cabine fala uma coisa aqui, a pessoa não consegue prestar atenção na pregação, que está muito mais alta aqui. Tem um microfone falando com você aqui, irmãos. Mas a pessoa está escutando o quê? O que as pessoas na cabine estão comentando. Então, o nosso filtro, irmãos. E muitas vezes, né, tem algumas pessoas que têm algum probleminha nesse filtro, mas mesmo assim dá para filtrar. É ou não é? Dá para filtrar, irmãos. Eu, por exemplo, quando eu estou assistindo televisão, meu filtro ele vai tudo para televisão, irmãos. Aí a Rô fica assim, Gilmar, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu não estou nem ouvindo. Aí só escuto ela assim, Gilmar! Aí vem, meu espírito volta para o meu corpo. Aí eu, hã? Porque eu estava filtrando, eu só estava escutando só a televisão ali e vendo só o que eu queria ver, a televisão ali. Eu só queria assistir televisão. E muitas vezes nós temos esse filtro. Só que esse filtro nós filtramos para coisa errada, para aquilo que não é necessário na hora. Claro que na hora que eu estou assistindo televisão, meu filtro está certo, eu quero assistir televisão. É ou não é, Rô? Beijo para você, Rô. E na hora que eu estou pregando, ou eu ou qualquer outro pastor que está pregando aqui, qual deve ser o seu filtro?
De repente seu filtro está assim, amanhã já foi dia 10, tem que pagar a conta de luz, nossa, esse mês veio caro a conta de luz. Será que é por causa do aquecedor que eu comprei? Mas eu acho que meu marido está gastando mais no banho, vou falar com ele. Falar para ele que não dá não. É 5 minutos no máximo. E a pregação rolando aqui. E o seu filtro está assim. Nossa, a palavra suculento, você quer dizer o quê? Que é um suco, que é devagar? O que será que é? É ou não é? Às vezes o nosso filtro, irmãos, ele tá apontado para uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que é importante que está acontecendo aqui e agora. É ou não é? E aqueles discípulos, eles filtraram e eliminaram aquilo que tinha importância na vida deles. Isso tinha importância, porque se eles tivessem entendido que aquilo que Jesus tinha falado, num caminho inteiro, falando para aqueles discípulos, talvez Pedro não tivesse negado Jesus. Se eles tivessem prestado atenção no que Jesus tinha falado um caminho inteiro aqui, talvez até Judas não teria traído Jesus. Se Judas tivesse prestado atenção 3 anos caminhando com Jesus, visto tudo o que ele viu, ouvido tudo o que ele ouviu, talvez ele não tivesse traído Jesus. Amém, irmãos? Se Tomé tivesse prestado atenção em tudo que Jesus tinha falado ali, tivesse prestado atenção em tudo que ele viu, em tudo que ele ouviu aqui, Jesus falando no caminho de um dia, Tomé talvez não tinha exigido de Jesus ali, de ver as marcas nas mãos de Jesus e o corte do lado aqui, para ver que era Jesus mesmo que tinha ressuscitado. Então muitas vezes nós perdemos chances de ter uma vida muito boa e direcionada por Deus, porque o nosso filtro está errado. Ao invés de nós ouvirmos aquilo que é importante, nós ficamos ouvindo voz da nossa cabeça. Irmãos, sabia que você fala muito com você mesmo? Sabia ou não? Irmãos. E tem gente que acha assim, Satanás fica falando no meu ouvido. Às vezes não é Satanás não, irmãos. Satanás ele só fica de longe assim, vigiando, deixa eu ver. Deixa eu ver se a pessoa está... irmão, calma aí, irmão, calma aí. Né? Muitas vezes ele fica só olhando para você. Aí Satanás ele vê a sua cara de ué. Sabe a sua cara assim que você não está entendendo nada? E ele vai interferir? Não, irmãos, deixa ali, está distraído, legal, não está ouvindo nada a palavra. Ele só não dá um glória a Deus, claro. Né? Então, muitas vezes, irmãos, somos nós. Irmãos, a gente tem que parar de colocar as coisas em cima, na culpa das coisas que nós não fazemos ou fazemos, em cima de outras coisas. E Satanás é o mais culpado aí, irmãos. É ou não é? Porque é fácil, aí fica fácil. Não, Satanás, ele me fez fazer tal coisa. Não, irmãos. Entenda isso. Entenda que Judas, tudo que ele fez porque ele fez. Amém? Ele estava com Jesus, o próprio Jesus avisou ele. Jesus avisou aqui, Jesus avisou ele, o pão, para quem eu der o pão molhado no vinho, esse que vai me trair. E aquele momento seria um momento de oportunidade que ele teria de se arrepender e falar assim, Jesus sabe. Jesus, desculpa aí, era eu mesmo, cara. Eu ia te trair, mas não vou mais. Jesus, me perdoa. Que bênção que seria. É ou não é? Seria uma bênção. Mas ele nem prestou atenção nisso. E pelo contrário, né? Ficou com raiva ainda, você viu? Você percebeu isso aí? Tem gente que é assim, irmãos. E pode ser você, pode ser eu. Né? Vem uma palavra, não estou falando nem de palavra só de altar aqui, não, uma pregação, não. Às vezes vem uma pessoa mesmo que vai lá e falar com você. E ao invés de você ficar assim, obrigado, cara, obrigado. Você fica com aquela raiva que ninguém gosta de ser repreendido, não é? Quem gosta de ser repreendido aqui? Levante a mão. Né? Não, né? Se alguém falar que gosta, né? Não gosta. Mas, irmãos, não é quem dá tapinha nas suas costas, nem sempre essa pessoa ela está a seu favor. Muitas vezes não, porque Satanás ele é um especialista em dar tapinha nas costas dos outros, é ou não é? Ou ele faz bem pra caramba, irmãos. Né? Então a repreensão, irmãos, como fala lá em Provérbios,
O sábio, ele ama a repreensão. Amém? Ele ama. Por que ele ama? Porque ele gosta de ser repreendido? Não, o sábio também não gosta de ser repreendido. Mas ele entende que se alguém o repreendeu, pelo menos levar em consideração e pensar sobre aquilo, ele vai fazer. Amém? Eu sempre falo aqui, Jacó, quando ele ouviu o sonho lá do filho dele, José, e aquele sonho significaria que ele, né, Jacó, e a esposa dele, e os irmãos, todos mais velhos, se inclinariam perante José. Jacó ficou doido, claro. Que coisa é essa aí? O que você está falando aí, meu filho? Você tem 14 anos de idade só, você acha que eu, seu pai, que estou velho, que já tem todo esse povo do meu lado aqui, eu vou me curvar diante de você? O que você está falando aí, moleque? Ele até fez isso, mas a palavra de Deus diz que ele fez o quê? Ele ficou considerando isso no seu coração. Amém? Então Jacó, ele não dispensou a ideia, por mais absurda que ela fosse, não dispensou assim na hora, não, irmãos. Ele ficou considerando, ele ficou pensando, pô, será que é isso? Amém? Muitas vezes nós temos que fazer isso, irmãos. Amém? De nós considerarmos, né? Então o nosso filtro, ele tem que ser calibrado aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Então quando você for orar na sua casa, irmãos, pode orar, Senhor, calibra meu filtro aqui da minha cabeça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós precisamos disso. Nós precisamos prestar atenção nas coisas que são importantes. Nós precisamos ter discernimento do que é importante e do que é gostoso. Amém? Muitas vezes o que é importante não é gostoso. É ou não é? A maioria das vezes isso aí. Por exemplo, gostoso é comer um doce, um pudim, né? E importante é comer um brócolis. Tem gente que gosta de brócolis, eu não gosto. Mas eu como? Como. Como doce também? Como também, mas aí eu tento equilibrar. Amém? Então Jesus, ele ficou um caminho inteiro aqui, irmãos. Quanto tempo ainda Jesus precisa ficar falando com você, o que ele está falando com você, para que você ouça, entenda e absorva isso na sua vida, em nome de Jesus. Para quê? Para que não aconteça o que aconteceu com os discípulos, que Jesus fez, aconteceu com ele tudo o que ele já tinha falado que iria acontecer, e mesmo assim ficaram lá panguando. Amém? Ficaram lá, né, com medo, escondido, perdido. O que aconteceu? Nossa, perdi meu chão. Tem gente que perde o chão por qualquer coisa. É ou não é? Tem gente que perde o chão só porque a Virgínia separou do marido. Ai, perdi meu chão. Pelo amor de Deus. Você precisa melhorar urgente seu filtro. Amém, irmãos?